Você que muitas vezes se sente desafiada aí na sua casa, na criação do seu filho, não sabe o que fazer, não sabe como conduzir. Às vezes o comportamento do seu filho, da sua filha, tá te levando à loucura. Então é você mesmo que eu quero convidar para estar aqui comigo, participando dessa aula. Quem sabe essa aula, esse conteúdo vai poder te ajudar ou ajudar alguém que você conheça. Então vamos lá? Vamos participar? Olha só, o transtorno TOD, né? Primeira vez que eu ouvi o TOD, não tem como eu não lembrar e falar para você. Talvez você também pense isso. Não tem como eu deixar de lembrar do achocolatado, né? Eu falei, TOD? Conheço Todd. Todd é aquele achocolatado que a gente compra no supermercado, mas não é esse Todd, né? É uma sigla, T-O-D, D mudo. TOD, transtorno opositor, outras pessoas falam opositivo desafiador. Vou te contar uma história, vê se também faz parte aí da sua casa. Uma vez, uma família ligou pro 190 para emergência, SAMU, assim, pedindo uma ajuda, que eles estavam com medo do filho deles. E aí eles falaram, alguém me ajuda, o SAMU vem aqui, traz um médico, a gente precisa muito da ajuda, a gente não está conseguindo acalmar o nosso filho. E aí o médico foi, muito preocupado, o que está acontecendo? Será que esse filho está querendo se matar ou matar alguém, bater em alguém lá? E aí o médico foi até essa casa. E aí, quando chegou lá, falou, onde tá? O médico imaginou logo que fosse, assim, uma adolescente, um adolescente bem revoltado, talvez um usuário de drogas, alguma coisa assim, fora de controle. Aí chegaram lá, onde está ele? Vamos lá e tal. Quando a família pegou o pai, especificamente pegou o médico e foi até o local onde o filho estava. Quando o médico chegou lá, ele ficou estarrecido, ficou admirado. Por quê? Era uma criança de 8 anos de idade que estava sentadinho no sofá, comendo chips e gritando para a família que queria chips, queria mais refrigerante e estava na hora de ir para a escola e que ele não queria ir para a escola e ele queria ficar lá. Só que ele falava de uma forma que ele dominava toda a família, ele comandava todas as coisas daquela casa. Uma criança de 8 anos. E aí o médico ficou estarrecido, porque não era nem um adolescente, nem um adulto, nada. Era uma criança. E aquela criança estava dominando, estava manipulando toda a família, a ponto da família ficar com medo daquela criança. E isso, gente, acontece em muitos lugares, em muitas famílias. E isso começou a acontecer na minha família. O meu filho, quando ele tinha de 2 para 3 aninhos, a gente brincava que era igual um galinho de briga, né? Ele estufava o peitinho e falava, é eu que mando aqui. E aí a gente ficava, quando ele começou a falar isso, a gente ria, né? Porque era muito bebezinho, tinha 2 aninhos, tinha apenas acabado de aprender a falar. E aí a gente achava uma gracinha, né? Thomas é que manda, Thomas é que manda. Só que aquilo, gente, começou a crescer de uma tal forma. E aí a gente falou, não, Thomas, não é você que manda aqui. É o papai e a mamãe que manda aqui em casa. E ele ficava bravo a tal ponto de o corpinho dele tremer todinho. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver que aquilo não era normal, aquilo não era comum daquela fase. Fazer birra aos 2 anos de idade, começar a fazer birra, malcriação, é normal, gente. Porque
Até nos Estados Unidos fala que é o Terrible Two. É os 2 anos terríveis. Por quê? Aos 2 aninhos, a partir dos 2 aninhos, a criança já está falando muitas palavras, já interage com você, já aprende a dizer não, a perceber que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. É uma descoberta do mundo e ele está começando a se descolar da mãe. Então, assim, aos 2 aninhos, 3 aninhos, fazer birra é completamente normal. Anormal é se o seu filho não estiver fazendo isso, não estiver demonstrando um pouquinho a sua opinião. Porém, o meu filho, à medida o tempo ia passando, 3 aninhos, 4 aninhos, ele ficava, sabe, gente, de uma fúria, ele ficava bravo, ele conversava, brigava com a gente como se tivesse a mesma idade que a gente. E a gente falou, pera, esse negócio não tá. E aí eu percebia que depois ele entrava num estado de sofrimento, eu percebia. E aí depois ele pedia desculpas. Eu sempre falei, Thomas não tem problema nenhum em pedir desculpas, porque ele depois vinha, mamãe, me desculpa. Eu falava, desculpo. Mas aí daqui a pouco ele ia fazer a mesma coisa. Então, gente, a criança, quando ela apresenta o transtorno opositor, desafiador, ela se apresenta sempre agressiva, ela discute com todo mundo, principalmente com os da família que ela se sente mais chegada. Ela não aceita as regras que você impõe, você mãe, você pai, se você estiver me assistindo. Então, como ela não obedece às regras, quando ela entra em idade escolar, ela também não vai querer obedecer aos professores, né? E aí ela começa a ir mal na escola. Por quê? Ela não obedece às regras, não obedece aos professores, ela se recusa a fazer tarefa tanto na escola quanto em casa, ela se recusa a copiar do quadro. Então, assim, dependendo da gravidade, né, ela vai se recusando. Ela às vezes não sabe nem por que ela está se recusando a obedecer às regras, mas o negócio dela é oferecer essa resistência do quadro, né, do que ela apresenta. E aí, gente, então, fala assim, mas Sheila, o que então é esse raio desse transtorno opositor desafiador? Percebendo, né, esse problema do transtorno, pesquisadores foram pesquisar, né? Quais são as causas, o que leva, será que tem um padrão para o transtorno opositor desafiador? E aí eles puderam perceber, né? Existe um manual americano, DSM-5, e nesse manual está descrito o transtorno opositor desafiador. Lá diz que é uma condição comportamental que é comum nas crianças em idade escolar, porém não é normal. É comum, como eu falei para vocês, mas depois vai se melhorando. Porém, esse transtorno ele é definido como um padrão persistente de comportamento negativista, hostil, desafiador, desobediente, a ponto de você, mãe, se cansar. Você fica cansada daquilo, né? Que por mais que você tente, às vezes você amanhece o dia, como está amanhecendo hoje, você pensa, não, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí quando você vê, não dá certo. A sua criança, ela já amanhece irritadiça, já amanhece como se fosse querendo briga, né? Então, você observa que nas interações sociais da criança, do seu filho com os adultos, né, com você ou com qualquer outra figura de autoridade, de certa forma, ele desafia, ele contesta,
ele já olha assim, parece que sempre está brigando, né? Então, dependendo da gravidade, da medida com que sua criança vai crescendo, isso é manifestado também com os amigos. Se nada for feito, né? Que quando a criança é bem pequenininha, um dela é mais restrito à família. Depois é restrito à família e aos amiguinhos da escola. E aí, depois, à medida que vai crescendo, a família, os amiguinhos da escola e depois os amigos da rua. E aí você tem que sempre prestar atenção nessas fases do seu filho, né? Então, existem outras condições comportamentais que são as comorbidades que o seu filho pode ter, mesmo desde pequenininho. Ele pode ter transtorno de ansiedade, pode ter TDAH, pode ter transtorno do espectro autista. Todas essas comorbidades podem agravar o quadro do transtorno opositor desafiador. Uma vez, eu sou professora da educação infantil e uma criança que era autista, hoje ela já deve ter uns 10 aninhos, mas na época ela tinha 5 anos. E era o transtorno do espectro autista, ela tinha o transtorno opositor desafiador. E teve um dia que ela estava muito nervosa, e aí a cuidadora estava tentando acalmá-la e tudo, aí eu cheguei perto para também tentar acalmar. Essa criança avançou em cima de mim, me agrediu, mordeu meu braço a ponto de tirar um pedaço do meu braço. Foi assim tão estarrecedor que foi tudo tão rápido também, que é como se eu não tive defesa. Eu não consegui me defender porque eu estava tentando acalmá-la. Então, às vezes, são situações. Ah, essa criança é malvada, essa criança é isso. Não, gente. Ela apenas perdeu o controle de suas emoções. Porque a criança, quando a gente nasce, né? A gente é totalmente emoção, né? O cérebro da criança, né, ainda não está totalmente formado. Existem áreas completamente imaturas ainda. E a área emocional não. A área emocional já nasce toda formadinha. E aí, a criança, quando é bem bebezinho, qual é a linguagem dela para se comunicar com a gente? É o choro, são as emoções. Tanto é que a mãe, à medida o bebezinho nasce e tudo, a mãe já conhece. Ah, esse choro é de fome. Ah, esse choro tá fazendo uma manhãzinha. A mãe conhece certinho quais são os choros, a diferença de cada choro, porque é a forma do bebê se comunicar. Porém, à medida que a criança vai crescendo, ela já vai aprendendo a se comunicar com palavras. Ou seja, o neocórtex dela já está amadurecendo, entrando em maturação. Porém, o neocórtex, ele só vai terminar de se formar por volta dos 23, 24, 25 anos, gente. E a criança TOD, TDAH também, TEA, quando eles têm esse problema, esse transtorno, a evolução maturacional sofre alterações, é um pouco mais devagar, elas são crianças imaturas emocionalmente, principalmente se os pais não ajudá-las nesse processo maturacional. Elas não têm o processo maturacional igual às outras crianças. Não percebe isso. E aí, peraí, gente, que alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu voltar. Minutinho. Alguma coisa aconteceu. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Ué, cadê? Cadê eu?
Cadê eu? Vai voltando, vai voltando. Pera aí. Pera aí que tá voltando. Aí. Pera aí. Isso. Acho que agora voltou. Vamos lá, me diz aí, gente. Fala aí pra mim. Me ajuda aí. Voltou? Acho que voltou, né? Podemos continuar? Ó, então, gente, se nada for feito, continuando, né? A criança, se nada for feito na fase da criança, se a criança realmente tiver essas condições, a criança o padrão persistente de comportamento, né, negativista, hostil, desafiador, ela gosta de desafiar o adulto, os pais, né? Começa com os pais e depois vai. Deixa eu ver. Tá ótimo. Então, ela começa dentro de casa e depois vai se expandindo. Se nada for feito, se nada for feito durante a infância, nenhum tratamento, nada, se for o TOD mesmo, ele pode evoluir. Ele pode acabar, assim, não acabar, mas ficar menos intenso na adolescência, ou o mais provável ele ficar mais intenso. Porque a criança com TOD ela já não se sente compreendida, né? Ela não compreende e não se sente compreendida. E na adolescência, o adolescente naturalmente ele já não se sente compreendido, né? Porque são muitas coisas acontecendo dentro dele e é comum isso. Mas o TOD pode se transformar em transtorno de conduta, que é um transtorno que aí é muito mais grave, é um transtorno opositor desafiador gravíssimo, que aí é muito pior para os pais fazer alguma coisa em prol disso. E também, se nada for feito, a criança ela cresce com aquilo sem nenhuma condição de ninguém ter feito nada, os pais, ou os pais só frisarem, você é isso mesmo, você é muito mal criado, você não presta, sempre ter aquelas brigas, a chance dele ir para as drogas, dessa criança ir para as drogas na adolescência é muito grande mesmo, porque nada foi feito, nenhum tratamento foi feito quando criança, e aí ele ele tem como se fosse, ele vai para as amizades, talvez umas amizades que não são tão legais, e aí se oferecerem droga para ele, ele com o transtorno opositor desafiador, a falta de alguns hormônios, né, como a serotonina, noradrenalina, aí ele pode encontrar isso aonde? Nas drogas. Então, é por isso que você, como mãe, você precisa, se você perceber isso na sua criança, não liga se alguém falar assim, você é uma pessoa muito exagerada. Não, é melhor você ser exagerada do que não fazer nada. Então procura um médico. A primeira coisa, quando eu percebi que o comportamento do meu filho não estava dentro da normalidade para uma criança de 3 anos de idade, eu e meu marido, nós conversamos, falou, não, a gente precisa procurar um médico. Porque meu filho, ele começou a falar que ele que mandava. Daqui a pouco, sabe o que ele estava fazendo? Com 3 anos de idade, ele estava batendo a cabeça na parede falando que queria morrer. Imagina uma criança com 3 anos de idade. Então nós levamos ele ao médico, então a gente começou o tratamento do Thomas com 3 anos de idade. Mas já sabia que era o transtorno opositor desafiador? Não. Nós não sabíamos. Na verdade, eu nem conhecia, né? Que eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar sobre
comportamento, eu comecei a estudar sobre comportamento quando ele foi ao médico, com 3 aninhos. Eu queria compreender meu filho. Daí eu falei, ele é o meu filho e eu quero que ele, quando cresça, ele tenha sucesso. Sucesso na vida dele. E hoje ele tem sucesso, ele faz o que ele ama. Hoje ele tem 18 anos, faz faculdade de educação física como um bom hiperativo, né? Ele tem TDAH, ele tem TOD, ele é hiperativo. Só que a gente canalizou todas essas coisas para que ele conseguisse, para que ele tivesse sucesso. Ele sabe, quando ele fica muito nervoso, ele se isola, né? Até ele se acalmar. Ele aprendeu, porque ele aprendeu desde novinho. Ele faz terapia, ele faz tratamento psiquiátrico. Então, gente, você quer que o seu filho tenha sucesso quando crescer? Visualiza aí. Seu filho tem o quê? 3 aninhos, 4 aninhos? Sua filha? Então, você visualiza, não olha para sua criança somente no tempo atual, olha para sua criança no futuro. O que você quer da sua criança quando ela estiver na adolescência, na vida adulta? Ontem é interessante, né? Que a gente, como a gente conhece, né, pai, mãe, já sabe como que a criança é. Então a gente sempre foi muito firme com Thomas, tanto nas nossas opiniões quanto nos nossos valores familiares, porque ele precisava de firmeza e sempre foi firme na demonstração do nosso amor por ele. Muitas vezes a gente falava para ele que a gente não aprovava o comportamento dele, mas a gente amava ele. E aí ontem, né, ele faz, e eu sempre, como ele é hiperativo, ele precisa de movimento. Não bota sua criança hiperativa para ficar parada e fica quieta, ela não vai ficar quieta. Você tem que colocar alguma coisa na mão dela, você tem, né, não bota celular não, né? Uma vez ou outra eu sei que não tem como, às vezes você tá num local público, sei lá, você vai precisar. Mas não que não seja a sua primeira opção botar celular na mão da sua criança e botar joguinho. Não. O meu filho, por exemplo, ele sempre amou carrinho de Hot Wheels. Carrinho de Hot Wheels é bem pequenininho. Quem tem filho, criança aí, né, filho pequeno, principalmente menino, vai saber que o carrinho Hot Wheels é bem pequenininho. Gente, eu na minha bolsa eu era cheia de carrinho de Hot Wheels. Só que como eu sabia que ele era hiperativo, eu tinha carrinho de Hot Wheels, eu tinha papel, lápis de cor, eu tinha massinha, porque eu sabia também que ele ia se cansar logo de algumas coisas. O que ele se cansava menos era o carrinho de Hot Wheels. Mas eu tinha um arsenal de coisas dentro da minha bolsa. Ela sempre era pesada, né? Porque eu sabia que ele era hiperativo. Eu sabia também que ele tinha problema com frustrações. Se eu simplesmente falasse não por falar não, agora você não pode, era capaz dele fazer escândalo. Então eu sabia também. E eu sabia que toda criança, isso não precisa ter cetóide, toda criança, ela cansa das coisas, do brinquedinho. Quanto menor o tempo dela de concentração. Então eu tinha massinha, eu tinha carrinho Hot Wheels, eu tinha lápis de cor e papel. Então, quando ela cansava, meu filho, brinca um pouquinho disso. Quando eu, né, não podia. E era interessante, quando estávamos, às vezes, na igreja, né, ouvindo, às vezes na hora do louvor, tudo bem, né, ele participava, mas às vezes na hora da mensagem, né, o pastor estava lá entregando a mensagem e tal, e aí, eu, para ele não fazer bagunça, não fazer nenhuma pirraça, nada, eu pegava nenhuma birra e dava carrinho Hot Wheels para ele. E depois eu ia intercalando, né? Quando eu percebia que ele estava já cansado, dava um lápis de cor, alguma coisa para ele desenhar. Quando eu percebia também, eu já trocava por uma massinha. E às vezes, gente, era incrível a atenção. Daqui a pouco ele comentava alguma coisa que o pastor estava falando na mensagem, acredita? Então, assim,
era muito interessante como ele conseguia prestar atenção nas brincadeirinhas dele e também naquilo que o outro estava falando. Então você precisa ter estratégias, né? Primeira coisa é precisa ter o conhecimento que eu estou te dando aqui. Depois eu também quero te dar umas estratégias. Então o conhecimento é fundamental. Tanto é para você saber do comportamento do seu filho e para você também perceber que você é uma boa mãe, você não é uma péssima mãe, porque a gente se sente muitas vezes horrível, uma péssima mãe, porque meu filho é assim, meu filho é assado, pessoas de fora, eles sempre falam, né? Ah, você tinha que dar umas palmadas nessa criança, é porque você não educa, é porque você é isso, você é aquilo, não é verdade? Então, gente, vai ter conhecimento. E aí você vai saber, essa pessoa está falando isso porque ela não sabe, ela não conhece. Então, quando seu filho perder a paciência, implica, ó, essas características, ó, anota aí. Né? Se você estiver me vendo ao vivo, se estiver vendo esse vídeo depois, anota aí algumas principais características do transtorno opositor desafiador. Primeira característica, perda frequente de paciência. O paviozinho é curtinho, né? Qualquer coisa perde a paciência. Discute com os adultos. Primeiro, o primeiro da lista aí são os pais. Gente, também uma característica que não você não pode contar a discussão com irmãos, tá? Porque irmãos discutem mesmo, irmãos brigam, basta como a gente conduzir. Então, não dá pra gente falar que uma criança tem TOD porque ela briga com o irmão, beleza? Mas quando ela briga, ela desafia o adulto, aí já é outra coisa, né? Ela se recusa deliberadamente a obedecer regras, ela perturba, implica com as pessoas, ela parece que ela tem prazer em tocar no ponto fraco de alguém, só mesmo para implicar. Talvez, se ela percebe que aquilo machuca, ou se sua criança perceber que você fica vulnerável, ou se sente assim, nossa, tocou lá no fundo, aí ela vai fazer. Então nós mães, nós temos que arrumar uma força que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem. Então a gente tem que estar muito bem emocionalmente para a gente conduzir a criação do nosso filho opositor. Muitas vezes ele não pode perceber que às vezes aquilo que ele falou nos feriu profundamente. A gente tem que pegar, agir firme com ele, depois vai chorar dentro do quarto. Mas muitas vezes a gente não pode nem chorar. Depois a gente fala das nossas emoções para nossa criança, fala, olha, aquilo que você falou me machucou muito. Aí ela fala, você é dramática. Muitas vezes meu filho falou que eu era dramática. Eu falei, isso não é questão de drama. Isso é questão de sentimento. E sentimento eu tenho mesmo. Pode falar. Sentimento eu tenho mesmo. E como você é uma pessoa muito importante para mim, sempre enfatiza isso. Como você é uma pessoa muito importante para mim, o que você fala me machuca. O que você fala me fere. E eu não quero nunca ferir você. Então você sempre mostra, né? É uma questão de ensino. É ensino de habilidades socioemocionais. E você pode ter certeza que o seu filho, a sua filha, vai aprender. Se você ensinar, ele vai aprender, né? Então, e a questão das emoções, da raiva, do ressentimento, do rancor, da ira, do pavio curto e às vezes até ideias de vingança. Às vezes, não vou falar que toda criança que faz isso mas muitas vezes essa criança ela quer bater, ela quer machucar, às vezes ela fica tão nervosa que ela pega o seu animalzinho de estimação, aquele animalzinho fofo que ela tem, e bate, e machuca, e às vezes dá paulada, porque ela tá tão nervosa
e vai descontar em alguém. E às vezes o seu animalzinho de estimação é que sofre. Então, pode ser até comum aí na sua casa, sua criança bater no animal, bater isso, mas não é normal. Pode ser comum para você, mas não é normal. Então, a criança que tem transtorno opositor desafiador, uma das suas características também é a perca do autocontrole, né? O controle do seu temperamento, né? Fala, nossa, ó, fulaninho tem um temperamento forte. Tem um temperamento forte, não tem problema. Expressar suas opiniões não tem problema. O problema é não conseguir controlar as próprias emoções. É perder o controle, voar para cima da outra pessoa. É sempre a primeira opção dessa criança é brigar, bater, ter aquela teimosia persistente, sempre se jogar no chão. E aí você fica de olho, seja uma investigadora. Deixa eu beber uma aguinha. Essa criança, ela testa o seu limite o tempo todo. E às vezes você já até falou aí, né? Tô no meu limite, não aguento mais. Muitas vezes eu falei isso, gente. Muitas vezes. Às vezes eu falava, gente, até quando? Eu não tô aguentando mais. E aí, se você não tiver, se você essa for o seu caso, esteja comigo. Vamos caminhar juntas. Porque eu quero passar para você tudo que eu aprendi ao longo desses 18 anos. Hoje ele trabalha, hoje ele tem o maior prazer. O sonho dele é ser técnico de futebol. Ele faz educação física e é técnico. E eu nunca limitei. Eu tenho o Thomas, de 18 anos, e a Sara, de 22 anos. Eu sempre falei para eles que eles poderiam ser aquilo que eles quisessem ser. Aquilo que eles poderiam sonhar. E depois a gente ia arrumar uma estratégia para eles fazerem desse sonho uma realidade. E aí ele sempre amou futebol. E aí ele falou, mãe, eu quero ser técnico de futebol. Vamos ser técnico, beleza. Quais são os passos que você tem que seguir? E aí fazer o curso de educação física. Ele está lá fazendo. E estagiar na área. Então, gente, ele já tá. Eu falei, meu filho, nesse momento que você tá da sua vida, o mais importante é você aprender do que receber. E aí, esse ano ele vai estar no segundo ano da educação física. Mas desde o primeiro período, ele já correu atrás de estágio e ele já conseguiu. Ele faz estágio numa academia que tem futsal. Então, ele tá lá com o professor de futsal. Está lá, ele está sendo estagiário de técnico. E também ele estava fazendo estágio na faculdade, recebendo, e agora ele conseguiu um estágio não remunerado num time de futebol, do Sub-15. Olha que gracinha, ele tem 18 anos. Tá estagiando no Sub-15, futebol, né? Tá lá junto com o técnico. Ele largou, né, deixou o estágio da faculdade, que era um estágio só para acompanhar o professor, que eu acho que foi importante também. Só que ele deixou um estágio remunerado para estar num estágio não remunerado, só que é na área que ele quer. E eu sempre falo com ele, meu filho, muitas vezes a gente ganha, não é só dinheiro não. Né? Às vezes as coisas têm muito valor. Igual para ele, mais valor é aprender aquilo que ele quer ser quando terminar a faculdade. Então ele está lá feliz da vida. Ele continua com 2 estágios. Está lá no futsal e agora no futebol de campo. Ele está aprendendo dos 2 lados. E a remuneração do futsal dele é bem pequenininha, né? Mas ele está feliz.
E foi isso que a gente conduziu. Você tem que olhar para o seu filho, não pode só olhar também o transtorno. Não pode olhar que ele é desafiador, que ele é uma criança embirrenta, que ele tem isso, tem aquilo. Olha, tem uma visão de futuro, uma visão além. Eu sempre falo, por isso que a gente tem que ser uma mãe águia. Tem que olhar além do que todo mundo está vendo, ou além do que está se apresentando para a gente hoje, no nosso presente. Você tem que olhar e ver. Ah, meu filho, ele gosta disso? Não é o que você gosta também, não. O que ele está demonstrando gostar? Gosta de futebol? Gosta de carro? Ah, ele gosta muito de ler. Ah, ele gosta muito da área de matemática. E aí você invista, faz ele sonhar com aquilo que ele gosta. Meu filho ontem ficou admirado comigo, com o pai dele, porque ontem ele estagiou tarde e noite. Ele saiu de um estágio e foi para outro direto. Então ele almoçou e saiu. E depois chegou às 9 da noite. E aí assim que ele chegou, eu falei, meu filho, olha, tem um frango assando na airfryer e você quer que... Ele gosta muito de miojo, né? E calhou que ontem não tinha nada lá em casa, assim, eu não fiz nada de janta. E aí ele gosta, e eu falei, vou oferecer aquilo que ele mais gosta, né? Falei, você quer um miojo com frango assado? Tava só assando frango. Aí o meu marido, meu filho, ó, se você quiser a gente faz um miojo. Aí ele, ué? O que aconteceu com vocês? Que vocês estão assim, estão oferecendo as coisas para mim? Eu falei, ué, você fez por merecer, né? Você ó, trabalhou de tarde, trabalhou à noite, você merece que a mamãe vá lá, faça um mimo para você. E aí, porque ele tá tão acostumado a gente ser firme, faz isso, não, Thomas, assim não vai. São tão acostumados a ser firme que quando a gente faz alguma coisa assim, ele fica admirado. E você pode fazer também. O quê? Não precisa ser grande coisa, tá vendo? Eu ofereci um miojo para ele. E falei, poxa, meu filho, você trabalhou de tarde, você trabalhou à noite, você merece que a mamãe vá lá, faça um mimo. Eu nunca faço. Ele, não, mãe, pode deixar que eu faço. Mas eu falei, não, hoje eu faço questão de fazer para você. Porque eu nunca dei muito mole para ele, né? Assim, mãe, faz isso. Não, você vai lá fazer. Vai lá, você pro fogão. Você faz o seu lanchinho. Você esquenta a sua comida, né? Sempre fui muito firme com ele. Só que aí a gente também tem que dar prêmios, né? Por bom comportamento, boa conduta. E você pode dar prêmios para o seu filho. Mas sempre depois. Não, meu filho, se você ficar bonzinho, mamãe vai te dar um sorvete. Ele tem que obedecer, tem que ficar bonzinho. Depois você vai oferecer algo para ele que ele não espera, para ser algo assim, poxa, minha mãe fez por mim. Então, entende como vai ser? Então, assim, é muito importante você observar o comportamento do seu filho, perceber esse comportamento tá normal, é comum, pode ser até comum entre as crianças, mas não é normal, está além, né? Eu vou fazer uma aula para vocês dizendo existem duas formas de se fazer birra e eu quero fazer uma aula só disso, né? Uma intencional, quando a criança quer alguma coisa, e a outra não esperada. E aí eu quero te contar dessas duas formas de birra, né? E geralmente quem tem transtorno opositor desafiador faz essa birra inesperada, que nem ele mesmo às vezes espera. Então, eu quero que você fique com essa definição de TOD e essas características, né? O TOD, ele tá postulado lá no DSM-5, né? É uma condição comportamental que leva a criança a padrão persistente de comportamento negativista, hostil, desafiador, desobediente, né? E tem a característica de perda frequente de paciência, discussão
com os adultos, desafia e se recusa a obedecer regras, combinados, ele implica com as pessoas, principalmente se ele percebe um ponto fraco daquela pessoa, é ali, ele mete o dedo na ferida mesmo e às vezes sente como se fosse até um prazer em fazer isso. E aí, isso, Sheila, meu Deus, a gente faz isso e agora não tem mais jeito? Claro que tem jeito. Você precisa trabalhar habilidades socioemocionais com o seu filho. E eu quero, nós vamos começar aqui no nosso canal aqui no YouTube, no meu Instagram, que você pode também me seguir lá no Instagram, @SheilaAlencastre. Nós vamos começar um desafio de 21 dias. 21 dias para transformar o seu relacionamento com o seu filho desafiador. Você não precisa nem ter lá, eu não sei se meu filho tem TOD, não tem TOD, não precisa ter laudo aqui, não precisa saber certinho. Basta você se sentir desafiada na criação, na condução da criação do seu filho. E aí você vai saber, me siga, fica comigo nesses 21 dias, que aí você vai saber direitinho, né? Nós vamos seguir como conduzir isso. Você vai aprender também aqui como conduzir. Como é que a gente faz? Então, o segredo de tudo é ter conhecimento. Tenha conhecimento e aí você vai saber. No próximo vídeo, eu vou falar dos problemas, dos prejuízos que o TOD causa na vida da criança, da família da criança. Até o próximo vídeo.